Salve, salve família vascaína. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sou o Thiago e estou aqui para mais um vídeo no MC Vasco Play e Mário Coelho Vasco, beleza? Bom, então já não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações aí de vídeos que o MC Vasco Play e Mário Coelho postarem, beleza? Porque a gente posta vídeo aqui todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Também temos nossas lives pós-jogo, temos nossas lives onde a gente conversa sobre o dia a dia do Vasco da Gama, a gente fala sobre tudo que envolve o Gigante da Colina. Então, assim, se você não quer perder nada, se você não quer deixar de acompanhar tudo o que acontece dentro do Vasco da Gama, já não esquece de se inscrever, seguir a gente nas redes sociais, porque informação é o que não falta, beleza? Então, de dado o recado, e também deixar o like, né? Esqueci de pedir para vocês também deixarem o like para fazer com que esse vídeo chegue em mais vascaínos e assim a gente consiga montar uma família muito maior, beleza? Bom, dito isso, temos assuntos não tão agradáveis para dizer no dia de hoje. Eu queria queria fazer um vídeo muito específico sobre isso, até falei com o pessoal, que queria comentar sobre essa intertemporada do Vasco e o aproveitamento dos jogos treino que o Vasco vem tendo durante a temporada, beleza? Além disso, queria atualizar também o boletim médico do Vasco, que soltaram atualizações do estado dos jogadores, e queria, antes de falar sobre esse jogo treino complicado, vamos dizer assim, falar sobre essa atualização, beleza? Do dia 22/3, ou seja, no sábado, tô gravando esse vídeo aqui no domingo à tarde, então vamos lá. O Tietê tem uma expectativa de que retorne aos treinos condicionados com o grupo na próxima semana já, beleza? Teve uma lesão complicada ali no joelho, óbvio, não foi nada de rompimento, graças a Deus, tanto que o tempo de recuperação foi até bem curto para uma lesão no ligamento, né? Uma lesão ligamentar, geralmente, lesões ligamentares geralmente são complicadas, mas enfim, tá tendo um tempo de recuperação bem interessante e talvez jogue contra o Santos, beleza? O Estrela realiza treinos com grupo já, com restrição de volume só. Necessita ganhar força na perna, por isso alterna entre trabalhos no campo e trabalhos na academia, beleza? Trabalhos ali de restabelecimento de força e tudo mais. O Adson segue em evolução, aumentando os volumes de treino com o grupo, já participou do jogo treino de ontem contra o Boa Vista. O David, que talvez seja a situação mais afastada, talvez seja o jogador mais afastado do campo até o momento, em relação a tempo de recuperação, evolui muito bem no pós-cirúrgico de LCA, apresentando bons resultados e os testes realizados até o momento. Coutinho, fase avançada de reabilitação. A expectativa é que amanhã, ou seja, segunda-feira, ele já seja reintegrado ao grupo. Léo Jardim não jogou o jogo treino devido a dores no joelho esquerdo. O atleta está fazendo tratamento, obviamente, e a previsão é que retorne aos treinos na próxima semana já. Temos o Alex Teixeira também com um quadro de conjuntivite, foi medicado, se recuperou em casa, orientado pelo departamento médico. Beleza, rapaziada? Enfim, só para alertar e atualizar vocês sobre os jogadores que estão no nosso departamento médico e as fases de reabilitação. Talvez os principais sejam ali o Tietê e o Coutinho. Temos também essa infelicidade do Léo Jardim acabar sentindo algumas dores no joelho. Eu acho que é um pouco incomum para goleiro, né, sentir essas dores no joelho, mas, enfim, aqui diz que a recuperação é rápida e na próxima semana ele já deve estar retornando para treinar condicionado com o grupo, beleza? Então, acho que a gente não precisa se preocupar para a partida contra o Santos, porque falta literalmente uma semana para a partida. Então, assim, o tempo de recuperação está terminando, está se encerrando, e eu queria aproveitar esse gancho para comentar com vocês sobre o aproveitamento do Vasco nos jogos treino, cara. Eu acho que o Vasco fez um aproveitamento péssimo da sua intertemporada. A gente vê as matérias circulando nas mídias e nas redes sociais sobre a rotina do Vasco, que é muito teste, treinamento, trabalho mental, trabalho físico. E quando você vai pôr em teste tudo isso, que o jogo treino nada mais é do que um teste do que vem sendo feito. Você vê um Vasco, primeiro, marcando jogos treino contra duas equipes extremamente frágeis, Boa Vista e Maricá. Uma equipe que, tudo bem, o Maricá teve até um destaque ali no começo do Campeonato Carioca, foi líder, mas com resultados
muito. Não são adversos os resultados, mas são muito. Como é que eu posso dizer? Resultados muito por acaso, sabe? Os times de grande expressão não estavam engatando um bom futebol e o Maricá empatava uma partida, ganhava outra, ganhava contra um time alternativo ali e acabou emplacando uma boa sequência, um bom desempenho ali no começo, óbvio, mérito total do time também, eles não têm culpa de que as outras equipes estavam mal, não é isso que eu quero dizer, mas assim, você vê que o Maricá perdeu força ao longo do campeonato, que naturalmente acontece. Naturalmente acontece. É uma equipe de pouco investimento não tão forte, acabou de subir da série A1, né, da série B, digamos assim, do Campeonato Carioca. Então já fez uma primeira partida do Campeonato Carioca muito louvável para a equipe do Maricá. O Vasco enfrentou a equipe do Maricá no jogo treino porque não conseguiu marcar com nenhuma outra equipe, digamos assim, da elite do futebol brasileiro, ok? O Carille pediu mais jogos treino, então a gente dava o benefício da dúvida do, cara, se o Vasco não vai jogar agora contra uma equipe, por exemplo, um Botafogo, um Cruzeiro, a gente espera, o próximo jogo deve ser contra uma equipe mais forte. Enfim, o Vasco jogou, o Vasco fez 4 tempos de 30 minutos, 2 tempos com o time titular, 2 tempos com o time reserva. O Vasco perdeu por 2-1 os dois primeiros tempos e os dois últimos, o Vasco virou a partida para 4-2, perdão, com com o time reserva, o time alternativo, né? Então assim, você já fica com uma pulga atrás da orelha. Cara, o que esse time tá treinando? Esse time era para se sobressair tranquilamente, taticamente, fisicamente e mentalmente. Era para esses times, era para o Vasco se sobressair naturalmente do Maricá nesses aspectos que eu acabei de citar. E você não viu isso acontecendo. Obviamente, eu não estava lá para ver exatamente o que aconteceu, mas se você perde por 2-1 os dois primeiros tempos, cara, algum desses aspectos o Vasco não foi superior ao Maricá. Porque se o Vasco fosse tão dominante assim ao Maricá nesses aspectos, o Vasco teria vencido a partida, vencido o primeiro tempo de uma maneira, acho que até confortável, acho que até poderia sair um gol, um erro de percurso ali, um gol do Maricá, mas tomar 2 gols é muito complicado. Então, acredito eu que o Vasco não tenha sido superior a esse ponto é, em cima do Maricá. Tivemos algumas mudanças ali na escalação, mas nada muito absurdo, nada que a gente fale assim, cara, o que o Carille está fazendo? Eu acho que são testes completamente normais de intertemporada e tudo bem. E dessa forma, você já fica com uma pulga atrás da orelha, mas tudo bem, às vezes o foco é o entrosamento, o time ainda não está 100%, vamos dar o benefício da dúvida. Passou-se uma semana, a gente comentou sobre isso nas lives e comentou sobre o quão controverso poderia ser, o quão ambíguo, perdão, poderia ser. Você pode levar por dois caminhos. Um caminho mais positivista, como eu disse aqui, de pensar no entrosamento, de pensar no que o time não está querendo se esforçar para isso, e você pode ter o ponto de vista, na minha opinião, mais realista, mas você pode colocar como pessimista, que é o cara. Foi o que eu disse, e repito, o Vasco deveria se sobressair facilmente, sem se esforçar tanto em cima do Maricá. Tudo bem, não tem mais bobo no futebol, o Maricá deve ter vindo mordendo para cima, o cara querendo mostrar serviço, jogando ali para os jogadores do Vasco, para a comissão do Vasco, mas, cara, eu disse, jogadores que assim, o investimento do Vasco, hoje o elenco do Vasco deve totalizar o quíntuplo, muito mais do que isso do investimento do Maricá. São jogadores que não são baratos e não foram. Então eles têm que se sobressair naturalmente, ter algo diferente dos jogadores do Maricá. E beleza, o Mandoria não faz verão, por exemplo, o Nuno Moreira que jogou o jogo contra o Maricá, ele não vai pegar a bola e vai driblar 5. Beleza, concordo. Os jogadores do Maricá não são futebol de prego, não ficam parados esperando as coisas acontecerem. Os caras jogam, os caras são inteligentes. Eu digo no sentido de, cara, um treinador como o Carille também não é barato. Também cito o Carille como uma dessas peças, caras. É um cara que deveria pensar o jogo de uma forma que ter um envolvimento tático que naturalmente fizesse o Vasco
ter uma superioridade para cima do Maricá. É muito complicado você pensar dessa forma e ver que o Vasco perdeu com o seu time titular, com o time que provavelmente vai a campo para a partida contra o Santos. Beleza, como disse, passa-se uma semana, vamos para a partida contra o Boa Vista, que o Vasco também não conseguiu marcar outra partida, recebeu recusas do Botafogo e do Guarani. Então o Carille mais uma vez teve que jogar contra uma equipe de estadual, uma equipe que vai jogar Série D de Campeonato Brasileiro, sem desmerecer a Série D, mas não acho que tenha nível para nos preparar para uma temporada, para nos colocar na ponta dos cascos, beleza? Mas enfim, vamos para o jogo treino. E cara, o Vasco perdeu. O Vasco fez 3 tempos, foram 3 tempos do jogo, certo? Foram 3 tempos. Foram 2 tempos de 30 e um tempo de 45. Então, o Vasco fez esse esquema diferente da partida contra o Maricá. No Maricá foram 4 de 30, nesse foram 2 de 30 e 1 de 45. O Vasco venceu por 2-1. Novamente, o Vasco tinha vencido por 4-2. Mas quando você vai descobrir que o Vasco perde com o time titular por 1-0 e o time de reserva tem que virar o jogo com gols de Sforza e Payet, você liga mais o alerta amarelo do que será que está acontecendo com esse time do Carille. Você vê ali até informações que o Mário passou no seu vídeo, mas meu objetivo não é comentar isso, né? Mas você vê que o Souza foi o titular ao lado do Hugo Moura. Já deu para ver que o Carille confia no Hugo como seu principal volante, mas ele ainda está procurando o parceiro perfeito para o Hugo Moura. Mas, cara, sinceramente, acho que nessa altura do campeonato o Souza não deveria nem ser cogitado para jogar de volante. Beleza? E, assim, tudo bem, são testes que estão sendo feitos, mas o Souza já mostrou que o nível dele está um pouco abaixo da elite do futebol brasileiro hoje. Um jogador já com idade avançada, que já teve muitas lesões na carreira, e isso acarreta em quedas de desempenho grandes. E o Souza, eu acho que tá numa dessas e não consegue mais florescer um futebol interessante para a elite do Brasileirão. Mas o Vasco perdeu a partida, Léo Jardim não jogou, Coutinho não jogou, Tietchan não jogou. Talvez o Tietchan seja o jogador que o Carille quer ali naquele meio, que ele gosta muito do Tietchan, mas devido a essa lesão ele está fazendo testes para ver com quem o Hugo Moura vai contar ali do lado na partida contra o Santos. Eu, particularmente, acho que o Paulinho seria a melhor opção, mas pelo que eu li e ouvi das informações do Mário, pessoal do GE, o Tietchan, como o Paulinho e o Cocão já foram testados nessas posições durante o jogo, ele está querendo ele está querendo ver o diferente, então ele está testando coisas diferentes. Acho válido, mas preocupante o Vasco não fazer, o time titular do Vasco não marcar nenhum gol contra a equipe do Boa Vista nos 2 primeiros tempos com o time titular. Então, assim, e também acho esquisito que, por exemplo, um jogador como o Sforza, que fez gol nos 2 jogos treino, não venha tendo oportunidades como segundo volante nessa equipe. Eu sinceramente não entendo muito. O Sforza foi um jogador que custou caro os nossos cofres, é um jogador que o Vasco tentou ali negociar, né? Digamos assim, não tentou, mas ele era um jogador abertamente negociável pela equipe do Vasco. Não surgiu a oportunidade. E por que não utilizá-lo no elenco? Por que não? Ele realmente vai ser pior que o Souza? Será? Um cara que, tudo bem, são equipes fracas, né? Mas fez gol nos 2 jogos treino. Você tem aí um time titular que não... Boa parte deles não fez gol no jogo treino. Você teve só o Ryan que fez gol de titular no jogo treino. Então, será mesmo que o Sforza não tem? E além do Sforza, o Payet. O Payet fez gol. O Payet agora já é um membro, digamos assim, mais do que oficial da equipe reserva. Nem quando o Coutinho não joga, ele é promovido à titularidade. E além disso, o gol do Payet foi de pênalti, num dito pênalti muito duvidoso, pelo que descreveram. Mas esse tipo de coisa, eu acho que o resultado é o que menos importa. Eu acho que bom, pelo menos a minha maior preocupação, eu acho que a preocupação da torcida fica com o que vai ser da nossa primeira rodada, o que esperar. Eu acho que
Se essa intertemporada, se você ficar esse tempo sem ver o time, você já fica naquela expectativa do que vai ser do primeiro jogo do Vasco do Campeonato Brasileiro, agora com esses resultados nos jogos treino, eu acho que a dúvida só aumenta. O ponto de interrogação só cresce na cabeça do torcedor. Mas enfim, eu acho que o Santos ainda é uma equipe tão qualificada quanto a nossa, que na minha opinião a equipe do Vasco hoje, botando na prateleira do Campeonato Brasileiro todo, o Vasco é médio, medíocre, é um time bem médio, e acredito que o Santos também está nessa prateleira. O Santos, para mim, não é uma equipe maravilhosa, mas também não é uma equipe horrível. E você tem os destaques como o Neymar, que podem mudar um jogo. Então acho que o Carille vai ter que fazer um trabalho muito bem feito ali na marcação do Neymar, que provavelmente deve jogar. Mas estamos jogando dentro de casa, apesar do Neymar, estamos jogando dentro de casa, e o Vasco, eu acho que tem plenas condições de fazer uma boa partida e ganhar contra o Santos. Mas as coisas precisam melhorar. O Vasco precisa melhorar a pressão. No vídeo que o Mário soltou, ele falou que a pressão, perde pressiona do Vasco, estava desencaixado. O Vasco precisa encaixar essa pressão. O Carille mesmo descreveu na sua entrevista que a pressão do Vasco era muito desorganizada. Então, assim, você teve 3 semanas para ver isso e ainda não organizar. É complicado, tá apertando o calendário. O Vasco vai começar uma maratona de jogos que provavelmente os treinos vão ser menos intensos e menos táticos. Os treinos vão ser muito mais mentais e restauração física dos jogadores, porque a maratona vai ser grande, beleza? E para a gente não pegar uma sequência negativa logo de começo e o Carille se colocar numa berlinda maior do que ele já está, na minha opinião. Já tem muita gente criticando o Carille, a gente já vê muita gente falando que o Carille tem que sair. Eu acho que é fundamental que o Vasco faça um começo de ano, no mínimo, justo. No mínimo. Digo, pontuando minimamente, beleza? Enfim, rapaziada, esse vídeo aqui já ficou longo demais. Só para comentar e tirar do peito, fazer um desabafo sobre essas questões de jogo-treino, Vasco não conseguir marcar jogo-treino contra equipes mais fortes. Isso tudo é algo que me incomoda bastante. A gente vai chegar aí no Campeonato Brasileiro sem um adversário que, na minha opinião, possa nos evoluir da maneira que as competições de elite pedem. Mas, enfim, eu espero estar errado, assim como todos nós vascaínos aqui falamos em relação à realidade, a expectativa e a realidade. Eu espero estar errado, mas é isso, rapaziada. Por favor, comentem aqui embaixo também o que vocês acham dessa situação toda de jogo-treino, dos resultados, de saber que a equipe titular só marcou um gol em 2 jogos-treino. Então, como é que isso te afeta, torcedor? Fala aqui para mim nos comentários e vamos trocar essa ideia muito maneira, beleza? Muito obrigado por terem assistido, rapaziada. Como disse, não esquece de deixar o like, ativar o sininho de notificações, se inscrever no canal para vocês receberem todos os nossos vídeos. Valeu e até a próxima.